sou um CD expert do Responde Aí. E vamos falar hoje sobre redes de difração. Vou te explicar como é que eu funciono. Chega mais, cansei de fazer essa voz. Por que eu tô falando de um CD? Um CD, ele é o que a gente chama de uma rede de difração. O que é uma rede de difração? Rede de difração são N fendazinhas nas quais a luz bate e difrata. É isso. O CD, ele tem essas várias fendas. A gente não consegue enxergar a olho nu, mas a um nível bem pequeno, ele é formado por isso aqui. Partezinhas mais altas chamadas ilhas e partes mais baixas chamadas poço. E é assim que ele guarda informação dentro dele. Só que esses espacinhos que ficam entre duas ilhas acabam funcionando como fendas de difração. Então a gente tem difração por N fendas. Mas qual a diferença para a gente chamar isso de uma rede de difração? Que legal, a gente gosta de ficar dando nome idiota para a mesma coisa. Mais ou menos. Nesse caso, a gente está falando de um número absurdamente grande de fendas. 3.000 fendas para cima. Quando o exercício tiver 500 fendas, é pouco. Tá? E aí, nesse caso, algumas propriedades aparecem e outras desaparecem. Não, isso não foi uma piada. Eu não sei porque eu estou falando como se fosse uma piada. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre o que acontece quando passa a luz nessa rede de difração. Quando eu tenho um número de franjas maior que 2, um número de fendas maior que 2, forma uma figura mais ou menos assim. Eu começo a ter máximos principais, máximozinhos secundários e vários mínimozinhos aqui, várias franjas escurinhas. Só que à medida que vai aumentando muito o número de fendas, eu começo a ter isso aqui. Eu não vejo mais uma franja, eu vejo linhas. De fato, se eu pegar o meu CD e apontar um laser para ele, eu não vou ver franjas de interferência aqui, eu vou ver vários pontinhos do laser. Uns 4 pontos, 3 pontos do laser. Por causa disso aqui. Tá ok? E aí, essas linhas, elas são os máximos de difração, os máximos de interferência. Tá ok? Porque a difração é só a envoltória em torno dessa interferência. Então a posição delas vai ser dada pela mesma posição dos máximos principais para qualquer número de fendas, m lambda sobre d. Só que agora a gente está trabalhando com muita fenda. Como a gente tem muita fenda num lugar muito pequeno, por exemplo, imagina um CD. Aqui deve ter o quê? 2 a 3 centímetros, talvez uns 5. E eu tenho milhares de fendas aqui, tá? Então, a distância entre duas fendas consecutivas começa a ser muito pequeno. Então, a gente decide começar a parar de usar ela, de ficar dividindo por ele, e definir uma densidade de fendas da minha franja, de fendas da minha rede, tá ok? E assim, se a luz só incidir em parte da minha rede, eu sei que tem fendas fora dessa parte que a luz incidiu, mas eu só preciso olhar essas fendas dali. E para olhar essas fendas só dali, se eu tiver a densidade de fendas, pô, é só ver o comprimento daquela parte. Mas calma aí, o que é densidade de fendas? Você está falando, mas eu ainda estou perdido, só estou lendo aqui que você botou alguma coisa. A densidade de fendas é quantas fendas a minha rede tem num dado comprimento. Por exemplo, se o CD tem 3.000 fendas em 5 centímetros, a densidade de fendas seria 3.000 sobre 5, que dá 600 centímetros a menos 1, porque fenda não tem unidade, né? Vamos chamar o número de fendas de N e o comprimento de L. O comprimento da minha rede que está sendo iluminada, eu posso aproximar ele mais ou menos pelo número de fendas vezes a distância entre cada fenda. Imagina que eu tenho uma fenda aqui
e uma outra fenda aqui, e uma outra fenda aqui, e por aí vai. Para eu juntar tudo, eu pego essa fenda aqui mais a distância até a próxima. Essa aqui mais a distância até a próxima. Ou seja, eu estou multiplicando o número de fendas pela distância entre duas. Corta n com n. 1 sobre d é a mesma coisa que simplesmente multiplicar por essa densidade. É por isso que a gente usa no caso da rede de difração. É mais fácil para os problemas que vão surgir. Só que como d era muito pequeno, a densidade é um pouco alta. Então, em rede de difração, você tem que começar a tomar cuidado. Não usa mais pequenos ângulos. Seno θ, não é θ. Não é perto de θ, não é aproximadamente θ, não é θ. A não ser que algum professor decida dizer o contrário na prova. Mas aí, bem. Tá ok? Mas se ninguém disser, você não pode usar pequenos ângulos. Mas como é que funciona essa coisa de que a largura vai diminuindo com o número de fendas? É o seguinte, vamos tentar olhar a meia largura, que é metade da largura de uma franja, tá ok? Eu tenho aqui uma franja completa, eu dei um zoom tão grande que ela deixou de ser um traço e virou uma franja. E aí, a metade dessa largura dela é o que eu chamo de meia largura. Essa meia largura ela é dada por essa equação daqui. Lambda sobre n vezes d vezes o cosseno desse ângulo aqui no meio da franja. Tá ok? Como essa meia largura é inversamente proporcional ao número de fendas que estão sendo iluminadas, essa meia largura fica muito pequena quando esse n é muito grande. Tá ok? Essa meia largura aqui a gente obtém subtraindo a posição desse mínimo e a posição desse mínimo. Tá bom? E fazendo mais aproximações. Agora, tem um detalhe. A gente precisaria, para achar a meia largura de cada franja, saber o ângulo dela. Para isso, a gente tem que usar as posições que a gente viu antes. Na rede de difração, as posições eram assim, né? Tá ok? Então, no caso da franja central, θ é igual a 0 graus, cosseno θ é 1. Então, nesse caso em específico, a nossa equação toma um formato muito mais bonitinho. Onde o cosseno some porque ele é 1, lambda sobre n vezes d. Tá ok? É assim que muda essa largura das franjas. Mas a gente tem um comentário aqui que é importante. A rede de difração, a posição de cada traço, ou de cada linha, ou de cada, chame do que quiser, é dada por essa equação aqui. E eu falei que NL é grande, então os ângulos são grandes, então não vale pequenos ângulos. Só que nota que o ângulo também depende do comprimento de onda. Então, se os ângulos agora são grandes, a variação no comprimento de onda também vai ter uma mudança grande. Então a rede de difração ela começa a separar as diferentes cores. Por exemplo, se eu incidir uma luz com duas cores, o que você vai ver é que uma cor que tem maior comprimento de onda vai se afastar mais do centro. Você vai ver esses dois pontinhos aqui, esse e esse. E a segunda cor vai estar mais perto do centro. Vai fazer esses pontinhos aqui. Aqui embaixo vai ser mais ou menos o que você vai ver. Normalmente os pontinhos estão mais perto e a gente quase não consegue diferenciar um do outro. Tá ok? Tanto que se você olhar para a parte de trás de um CD, enquanto a luz está batendo nele, você consegue ver essa mudança das cores. Por exemplo, aqui está violeta, aqui vem um pouquinho de verde. Tá ok? Porque a rede de difração ela separa as cores da luz incidente. Por fim, um último comentário, que é o seguinte. Rede de difração nada mais é do que difração por n fendas. Isso significa que a intensidade de cada traço é igual à intensidade na difração por n fendas. Ou seja, essa figura que a gente tem aqui, a gente pode não ver.
mas essas linhas são máximos principais, e entre elas a gente tem máximos secundários, que são tão pequenos que a gente nem enxerga. Tá ok? E, embora não pareça, a gente tem uma envoltória de difração também. Como ela é igual à difração por n fendas, embora o n seja muito grande, a fórmula também é igual. É essa daqui. A intensidade é igual à intensidade no centro da figura, vezes essa parte aqui, que é devido à interferência por n fendas, vezes essa parte aqui, que é devido à difração. E aí o φ e o beta são as diferenças de fase, o φ devido à distância entre as fendas, distância porque veio da interferência, e o beta é devido à largura das fendas, largura porque veio da difração. Tá ok? E não só a fórmula é igual, como algumas características vão ser iguais, embora a gente praticamente não consiga ver. Por exemplo, o máximo central, ele vai ser o de maior intensidade, só que ele vai ser o número de fendas ao quadrado vezes a intensidade da onda incidente. A gente vai ter n-2 máximos secundários entre dois máximos principais, que são as minhas linhas, e a gente vai ter n-1 mínimos entre essas duas linhas, embora a gente também não consiga ver, parece que tudo é mínimo. E esses mínimos estão localizados em φ igual a 2π vezes m sobre n, onde n é o número de fendas. E m é um número inteiro qualquer, que não pode ser zero e não pode ser múltiplo de n. Nota que eu não botei n aqui, n menos 1, n mais 1 e por aí vai. Ele também não pode ser 2n, não pode ser 3n. Porque nesse caso a gente tem os máximos. Aqui, de 1 até n menos 1, a gente tem os mínimos entre o primeiro máximo e o segundo máximo. De n mais 1 até 2n menos 1, do primeiro máximo até o segundo máximo. E por aí vai. Tá ok? Então é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!